Bom dia, irmãos e amigos, graça e paz. É um prazer tê-lo conosco nessa manhã de domingo para mais um estudo da Palavra de Deus, da nossa revista de EBD. Estaremos finalizando, então, o nosso trimestre, nosso segundo trimestre, lição 13, abençoada. Vamos estar hoje pensando um pouco sobre um tema bem interessante, a morte da morte. Texto baseado no livro de 1 Coríntios. Paulo vai discorrer um pouco acerca desse assunto. Eu quero aqui, de coração, agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor, o nosso Deus, pela oportunidade que a gente teve, a gente na condição de igreja, de concluirmos o nosso segundo trimestre. Para nós é motivo de alegria alcançarmos esse nosso objetivo. E também a todos os irmãos que, de forma direta e indireta, contribuíram para que isso pudesse acontecer. Recebo meu carinho, meu abraço, que Deus abençoe a você e também a sua família. Nós queremos aqui historiar um pouco acerca das lições anteriores que foram mencionadas pelo nosso corpo docente, nossa EBD. A lição 1, ela foi facilitada pelo pastor Josué, o nosso pastor. A lição 2, pela irmã Andréia Araújo. A lição 3, esse que vos fala. A lição 4, irmã Grace Kelly. A lição 5, o irmão Aliazib Guimarães, nosso vice-diretor de EBD. A lição 6, o irmão Giovanni Araújo. A lição 7, o irmão Eliezer Dutra. A lição 8, a irmã Marilda Oliveira. A lição 9, o irmão Diácono Gelson Toledo. A lição 10, o irmão Alexandre Sinigali. A lição 11, o irmão Cleverson Maia. E a lição 12, o nosso irmão Pedro Matias. Então, essa lição 13, que finaliza assim o nosso trimestre, vai trazer esse tema que queremos pensar um pouco junto com você, irmão e amigo. A morte da morte. E antes de a gente entrar nas questões que o autor da revista, o pastor, sugere que pensemos, são 5 questões, eu quero fazer uma introdução nesse nosso estudo e pensar um pouco sobre esse tema. O tema está baseado no texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, de 54 a 58. Vamos abrir a palavra de Deus e ler? Eu te aguardo. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versos 54 ao 58. Está aberto? Achou? Vamos lá então. 1 Coríntios 15, de 54 a 58. Diz assim a palavra de Deus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revertir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar? Bendito Deus e Pai Celestial, nós te louvamos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que o Senhor fale conosco para que possamos entender a Tua Palavra, entender esse estudo e que esse estudo possa nos ajudar em nossa caminhada cristã. Te agradecemos, Senhor, também por esse trimestre, segundo trimestre da nossa EBD, nós tivemos a oportunidade de estudar sobre a vida do irmão apóstolo Paulo. Lições tão abençoadoras, Senhor, que nos ajudou a compreender melhor a Tua Palavra. Obrigado por essa rica oportunidade. Receba o nosso louvor, nossa gratidão e fala conosco. Nós assim oramos em nome de Jesus, o Príncipe da Paz. Amém. Irmãos, esse estudo, essa lição 3 de nossa EBD, que traz como tema a morte da morte, é uma lição, um estudo escatológico,
não é? Tem a ver com o futuro, né? Um estudo sobre últimas coisas, muito interessante. Vai nos dar uma noção muito objetiva e direta e clara quanto ao que vai acontecer com a igreja, não é? Você conhece alguém que tem medo da morte? Talvez sim. Eu conheço algumas pessoas que têm medo da morte, não é? A gente percebe que a morte, para algumas pessoas, ela assusta, é algo que causa desconforto, não é? Não deveria ser assim. Quem conhece a palavra de Deus e a pratica e tem base nela, né, não teme a morte. É confiante em relação à vida futura, porque o Pai Celestial, através da sua palavra, nos traz informações riquíssimas e seguras quanto ao nosso futuro, o futuro daquele que serve e segue a Jesus Cristo. Então, esse tema é um tema muito discutido na sociedade, né? Tentam saber como será ou como seria, né? Mas a Bíblia esclarece de forma muito clara essa questão. Como esse tema, como esse assunto é um assunto escatológico, me veio à memória pensar um pouco sobre algumas expressões que explicam a presença do Senhor, a presença de Deus. Nós já conhecemos algumas expressões que explicam isso, a teofania e a epifania. A teofania, só lembrando os irmãos, a gente já conhece, significa presença de Deus, teofania. A epifania, percepção da presença de Deus. Mas há uma terceira expressão que explica a presença de Deus, seria parousia. A parousia também é presença de Deus, mas no sentido escatológico, presença esperada, refere-se à volta de Jesus. Então esse tema morte, esse tema ressurreição, esse tema volta de Jesus, a parousia se encaixa perfeitamente. Essa expressão explica essa questão, não é? Então, a gente pode pensar no apóstolo Paulo como uma das pessoas mais indicadas para comentar sobre isso, sobre questão de morte, sobre questão de vida futura, céu, não é? Volta de Jesus, porque ele trata da questão morte com muita segurança, o apóstolo Paulo, não é? Ele lidar com isso para ele é uma coisa muito fácil. E os textos dão conta disso. Ele é muito seguro quanto a isso, ele, o apóstolo Paulo. Não é? O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, e dá conta de que a morte, ele chama a morte de o nosso último inimigo. Olha só, 1 Coríntios 15, 26. Ora, escreve Paulo, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Escreve o apóstolo Paulo. E reitera, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, no verso 20 e 21, o seguinte, ele, Paulo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha a relação que Paulo tinha com a morte. Será que ele tinha medo da morte? Não, não tinha, como algumas pessoas têm. Paulo não, ele sabia do seu futuro, ele sabia da garantia que ele tinha em confiar no Senhor e servir ao Senhor. Ele sabia que se morresse, obviamente, iria para a glória celestial, estaria com o Pai e para sempre. Então isso trazia para o apóstolo Paulo conforto, segurança. A exemplo de Paulo, esse deve ser também o nosso sentimento. Precisamos, assim como Paulo, entender muito claramente essa questão. E Paulo ainda escreve agora aos Romanos, no capítulo 14, versículo 8, Romanos 14, 8, e diz assim, olha, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha só.
Mais uma vez, Paulo reitera, ele ratifica, confirma, não é? Essa sua visão com relação à questão morte, não é? Ele informa claramente a igreja de Roma, os irmãos, que vivos ou mortos somos do Senhor, não é? O nosso futuro está assegurado com o Pai Celestial. Aí João, em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, assim como Paulo, vai dar um parecer quanto à morte. Olha que coisa interessante. Apocalipse 20, 14. Ele fala algo interessante sobre a morte. Ele fala que ela realmente morrerá. Na visão dele, olha como ele define essa questão de morte da morte. Apocalipse 20, 14. Escreve João. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ele cita a morte e o inferno. É o fim. Morte e inferno lançados no lago de fogo. É a segunda morte. É como se fosse o sepultamento da morte e do inferno. Não é? Na visão de João. E isso que vai acontecer. Não haverá mais morte. O texto é claro quanto a isso. Nós cremos também como João e Paulo. E ele reitera, João, no capítulo 21, verso 4 de Apocalipse, diz João: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. Então, está claro quanto a isso. Ele informa aqui, de maneira mais direta, agora e objetiva, João, que não haverá mais morte. A morte morrerá. Como diz aqui o título da lição, a morte morrerá. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, também, assim, a exemplo de Paulo, traz a informação também sobre a morte. Os irmãos se recordam daquele episódio que houve lá em Betânia, no qual Marta, irmã de Lázaro, e irmã de Maria, tiveram, Marta e Maria, um encontro com Jesus. Jesus foi à casa de Marta e Maria. Lázaro havia morrido. E lá em Betânia. E houve um diálogo entre Jesus e Marta, que Jesus deixa claro, muito claro, essa questão de ressurreição e morte. Disse assim, Jesus para Marta, nesse diálogo, nesse bate-papo, nesse encontro, João 11, 25 e 26, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Pergunta Jesus a Marta. Se ela cria que Jesus era e é a ressurreição e a vida. Irmãos, interessante que essa pergunta que Jesus fez a Marta não se restringe só a Marta. Ele faz a mim, a você e toda a humanidade. Essa é a verdade. Se nós cremos, pergunta Jesus, que Ele é a ressurreição e vida, e a vida, qual seria a nossa resposta? Se ele perguntasse agora, na sua casa, nesse momento, você crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? Qual seria a sua resposta a essa pergunta retórica? Sim, claro que você crê. Então diga alto na sua casa: eu creio. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Nós cremos, Senhor, que Tu és a ressurreição e a vida. Essa resposta, irmãos, que nos dá segurança, nos dá paz, nos dá a certeza que a morte morrerá, que Jesus é a ressurreição e a vida, em função disso, Ele nos propicia a vida eterna, e assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Glória a Deus por isso. Eis a vitória do povo de Deus. Somos salvos por Jesus. Eu e você, todo o povo do Senhor. Crê tu isto? Marta, Jesus realmente é a ressurreição e a vida. A morte morrerá. Estamos salvos e seguros no amor de Jesus. Aí Paulo vai dizer algo a respeito disso,
lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim Paulo, sobre esse assunto morte. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha o que Paulo escreve. Que palavra abençoada, meus irmãos. Então, nós também ressuscitaremos. É o que diz aqui o apóstolo Paulo, é o que diz aqui a palavra de Deus, nessa nossa introdução desse estudo. Mas como eu disse no começo, o autor, o pastor, ele sugere que a gente pense em 5 questões sobre esse tema, a morte da morte, nesse estudo. A primeira questão que ele quer que a gente pense e reflita, né? Ele informa que essa história que se iniciou no Éden, com o primeiro casal, ela vai ter um fim. A história da humanidade vai ter um fim, não é? Ela iniciou-se em Gênesis, lá no Éden, e o homem, por culpa própria, a corrompeu, pecando contra o Senhor, o não obedecendo. Entrou a morte no mundo, em função disso, o pecado. Essa história foi reescrita a partir de Jesus. E a morte que estava nessa história incluída pelo pecado do homem terá o seu fim na volta de Jesus. Uma história que se inicia, foi reescrita a partir de Jesus, que entra na história, o Emanuel, o Deus conosco, Deus em forma de homem, vem ao encontro do homem, da criação de Deus, para restaurá-lo. Então, a partir de Jesus, essa história foi reescrita. E a morte terá o seu fim quando Cristo retornar aqui à Terra para buscar a sua igreja. É o que a gente crê, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, o autor informa que essa história vai ter um fim. Aí, Paulo, de novo, na igreja de Corinto, na 1 Coríntios 15, 20 a 22, deixa claro isso. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que coisa interessante, que palavra do apóstolo Paulo, não é? O que ele diz? Através de Adão, do seu pecado de desobediência, entrou a morte, veio a morte, mas em Jesus a vida. É o que diz aqui o apóstolo Paulo na sua escrita, nessa carta aos irmãos de Corinto. Em Adão entra a morte, mas em Jesus a morte sai. Ele vem e traz a vida. Não é? É o que diz aqui a palavra. Aí Mateus, o evangelista, traz uma informação que vai dar base para que pensemos na outra questão que o autor sugere que a gente discuta. A primeira questão que ele quer que a gente pense é o fim da história. Questão 1. A questão 2, e Mateus vai falar um pouco sobre isso, já a gente vai ler o versículo, vai citar, vai mencionar a questão 2 sobre uma trombeta. Quando a trombeta soar. Uma outra informação importante sobre essa questão da volta de Jesus. Parousia, não é? Diz aqui o texto de Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha o que o texto fala aqui, Mateus escreve. Com rijo clamor de trombeta, quando a trombeta soar. A trombeta vai soar informando e apontando, indicando a volta de Jesus, é o que diz o texto. Olha que Paulo agora escreve também sobre esse assunto da trombeta soar. 1 Tessalonicenses 4,16.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a trombeta aí, ó. Olha o soar da trombeta aí, ó, que Paulo aqui na sua escrita menciona. Ao soar da trombeta, que vai anunciar a volta de Jesus. E ainda, nesse mesmo livro, 1 Tessalonicenses, mesmo capítulo 4, agora no versículo 17, Paulo escreve assim, olha, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bom, o apóstolo Paulo aqui, os irmãos perceberam, nessa escrita, que ele coloca ordem nos fatos que vão acontecer. Primeiro, os irmãos que morreram em Cristo serão ressuscitados na volta de Jesus, que será anunciada ao soar da trombeta. E depois, aqueles que estiverem vivos serão elevados aos céus, nos ares, junto com eles, e sempre estarão com o Senhor. É o que diz aqui a palavra, nesse texto do apóstolo Paulo. E a trombeta aqui citada nesses textos, que a gente leu aqui agora há pouco, era muito comum e muito usada pelo povo hebreu no Antigo Testamento. Ele é chamado de shofar, o shofar. Eles tocavam esse instrumento, o shofar, em momentos de comunicação, momentos distintos de calamidade, de convocação ou de júbilo. Era comum esse uso dessa trombeta. Para nós, aqui, segundo o autor, na visão dele, eu concordo com o autor, era o shofar, feito de chifre de carneiro. Nesse caso aqui, ó, quando ocorrer a volta de Jesus, o soar da trombeta, que para nós é shofar, será de júbilo, de alegria, de regozijo, de felicidade, de alegria. Por quê? Porque vai estar anunciando a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Isso inclui em mim e você. Glória a Deus por isso. Exulta, ó crente, exulta, aleluia. É a vitória do povo do Senhor, é o fim da história, é a morte da morte. Exatamente nesse momento que Cristo retornará à terra para julgar a humanidade, buscar resgatar a sua igreja, acontecerá o fim da morte. E algo tremendo, maravilhoso nos aguarda, nós que servimos ao Senhor e todo aquele que tiver com Ele, né, aliança, não é? Através de arrependimento e aceitação de Jesus, o Filho de Deus, não é? Que foi um salvo também. Já que a Bíblia diz, a gente sabe, vou só relembrar, que a salvação é para todos, sem exceção. Todos que queiram ser salvos, de forma que se arrependam, confessem seus pecados e recebam Jesus como Salvador de suas vidas. Então, a primeira questão que o autor sugere que a gente pense, a gente pensou, que a história vai ter fim. Questão 1. A questão 2, isso vai acontecer quando a trombeta soar, o shofar de Deus. Não é? E a questão número 3, que o autor aqui chama a atenção, quer que a gente pense, ele sugere isso, é que quando a morte morrer, nós, eu e você, viveremos para sempre e com Deus. Olha que interessante. Aí, a gente pode pensar e voltar a pensar no primeiro casal, Adão e Eva. Eles viviam também juntos com o Senhor, não é? Só que, por conta do pecado, culpa deles, não é? Eles foram lançados fora. Estou lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Gênesis 3, 23. Olha o que diz aqui esse texto. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus, em função do pecado de Adão e Eva, do casal, da desobediência deles, lançou fora o casal do jardim do Éden. Não é? Então houve uma separação do homem para com Deus. É claro, obviamente, que tudo isso em função do pecado.
Deus não se distancia de ninguém. Deus não está longe de ninguém. O homem, o ser humano, a criação de Deus, por culpa própria da sua desobediência, do pecado, que se distancia do Senhor. A proposta de Deus sempre foi estar próximo do homem. Mesmo depois que Adão e Eva pecaram, o Senhor permaneceu os ajudando. A Bíblia mostra isso. Só que quando acontecer a volta de Jesus, ao soar do chofar, da trombeta, essa situação vai ser mudada. Na volta de Jesus, os salvos voltarão a viver juntos com o Senhor. É o que diz a palavra. Aí João escreve em Apocalipse e reitera isso. Apocalipse 21, de 3 a 5. Ouça. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Que texto maravilhoso, irmãos, tão confortante. João escreve informando que o Senhor informa e deixa claro que a partir da volta de Jesus, o povo, o seu povo, a sua igreja vai voltar a viver junto com ele para sempre. É o que diz aqui o texto bíblico. Então, essa questão 3 aqui, ó, que a gente agora pensou, juntos, quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. Ou seja, a volta de Jesus, ao soar do chofar, da trombeta, a morte morrerá e nós voltaremos para estarmos juntos com o Senhor eternamente. É o que diz aqui a palavra, a gente crê nisto. Glória a Deus, meus irmãos, por isso. Aí o apóstolo Paulo, baseado nessas informações, na sua fé, na sua experiência como apóstolo, ele escreve algo aqui muito interessante e fala sobre morte também. Ele escreve à igreja de Corinto. É os 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. 1 Coríntios 15, 55. Paulo faz duas perguntas nesse versículo. Diz assim Paulo: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Olha o que Paulo pergunta. Perguntas desafiadoras. Pergunta à morte e ao inferno. Ou seja, ei morte, ei inferno, vocês não têm poder sobre mim. Não mais. Até tinham poder sobre mim quando eu era Saulo, quando eu era meramente um religioso, cheio de si, achando que sabia tudo, porque aprendi as coisas aos pés de Gamaliel. Muito conhecimento, mas nenhuma sabedoria. Mas agora poderia afirmar Paulo, na condição de Paulo: você morte e você inferno, sobre mim não tem poder mais. Esse texto é lindo, irmãos. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Deixou de existir. A força que há na morte e no inferno, força e não poder, tá, irmãos? Fique claro isso. Só quem tem poder é Deus, né? Outrem pode ter força, até força, mas poder não. O nosso Deus, ele é todo poderoso, é o que diz a palavra, e nós cremos. Aleluia. Nós cremos. Então, a força que tinha o inferno e a morte, sua vida de Saulo de Tarso, deixou de ter na vida de Paulo, o apóstolo Paulo, servo de Deus, homem renascido, não é? Através do arrependimento e confissão de Jesus. Lembra do texto? Atos 9, caminho de Damasco. Pois é, ali aconteceu a conversão do apóstolo Paulo, quando era Saulo. Nasceu de novo, assim como eu e você nascemos, né? Glória a Deus por isso. Apesar de nos entristecer, não é? A morte,
claro, ela nos separa de pessoas que amamos, obviamente, ela não pode, não deve nos assustar. Jesus a venceu e nós também a venceremos. É o que diz a palavra, irmãos. A visão quanto à morte deve ser a que Paulo tinha, não é? Paz, confiança em Deus. Isso é o mais importante. E para finalizar, na questão número 5, tópico 5, né, dentro dessa linha de raciocínio do autor da revista, de 5 questões, a questão 5 vai nos trazer uma outra reflexão, muito interessante também. Vitória e perseverança. É o que o autor sugere que pensemos. Aí eu queria mudar um pouquinho a ordem das palavras. Ele cita vitória e perseverança, eu queria citar perseverança e vitória. Não é? Olha o que Paulo escreve na igreja de Corinto. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha o que Paulo diz. Sede firmes e constantes. Isso não é perseverança? Eu penso que sim. Ser firme e ser constante, mesma coisa de perseverar, de continuar, de não retroceder. Não é? Lembra daquele episódio quando Moisés, diante daquele quadro preocupante de que à sua frente estava o Mar Vermelho e à sua retaguarda o exército furioso de Faraó, e o povo, possa imaginar, muito amedrontado com aquela situação, se queixa com Moisés, e Moisés ora ao Senhor. E o Senhor responde a oração de Moisés, dizendo o seguinte: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Sabe o que Moisés fez? Você sabe, o texto fala, ele marchou mar adentro. E diz a palavra, aleluia, glória a Deus. O mar se abriu. O mar se abriu, irmãos. Isso aconteceu. Isso não é uma fábula, não é uma invenção humana. Isso é fé, isso é perseverança. Quem é o seu mar vermelho? Ou qual é o seu mar vermelho? Se você perguntasse para o Senhor, Senhor, o que faço agora, diante dessa situação tão difícil e delicada? Sabe o que o Senhor te diria? Marche. Marche. Ou então, responderia o Senhor, como respondeu em outro episódio bíblico, crê somente. Crê somente. Então, perseverança, meu amado e minha amada em Cristo, é fundamental para que a gente tenha vitória. Eu penso que sem perseverança não há vitória. É o que a Bíblia ensina. Aí, o irmão Josué que sucedeu Moisés, ele viveu uma experiência também, ele viveu muito interessante quanto à questão de perseverança e vitória. O Senhor escreve, o Senhor recomenda e exorta a Josué e manda que ele escreva, não é? Esse texto maravilhoso, não é? Nesse momento difícil na vida de Josué, de ficar no lugar de alguém tão importante quanto Moisés, não é? Olha o que diz o Senhor para Josué, Josué 1, capítulo 1, versículo 2. Olha o que o Senhor diz. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1, agora 1:5, capítulo 1, versículo 5. Continua o Senhor. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Diz ainda o Senhor para Josué, agora versículo 5, 6, aliás, Josué 1:6. Esforça-te e tem bom ânimo,
porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Josué 1,6. Esforça-te e tem bom ânimo. Isso não é perseverança? Não foi isso que Deus orientou a Josué para que ele fizesse? E que fique bem claro aqui que o Senhor, ele ordena a Josué. Ele não pede ou sugere, ele dá uma ordem a Josué. Assim como deu uma ordem a Moisés, esse grande estadista, naquele episódio do Mar Vermelho que eu citei aqui agora há pouco. Diga ao povo de Israel que marche. Foi uma ordem que Deus deu. Sabe o que Moisés fez? Ele obedeceu. Ele foi perseverante. A exemplo também de Josué, nós também precisamos perseverar para ter vitória. É o que ensina a palavra. É o que quer que pensemos o autor dessa revista. Nesse ponto 5. Perseverança nos dá a vitória, irmãos. Quem persevera, confia. E nós não confiamos em carros e cavalos. A gente sabe disso. Em quem a gente confia no Senhor. Fazemos menção ao nome dele. Ele é o nosso Deus. Fidedigno, nosso Deus. Aí Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30 e 39, reitera a ideia de morte e vitória. Diz assim Paulo, Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Paulo aqui fala sobre vida, anjos, principados, potestades, presente, porvir, altura, profundidade e alguma outra criatura. Ele cita que tudo isso aqui que eu falei agora não pode nos separar do amor de Deus, mas ele cita em primeiro lugar aqui, a priori, a morte. Ele cita a morte, não é? Isso nos faz lembrar daquilo que a gente leu no início do nosso estudo, que Paulo fala, lá em 1 Coríntios 15, 26. Ele cita a morte como o último inimigo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Então ele sabe do grau de dificuldade que é a morte, que ela traz, para quem não tem Jesus, obviamente. Não é o caso dele nem nosso, não é? Mas o grau de risco que é. Mas a morte morrerá na volta de Jesus. É o que a Bíblia diz, que nós aqui aprendemos nessa oportunidade. Meu desejo, irmãos, é que o Pai Celestial nos abençoe e mantenha em nossos corações a visão espiritual bem definida quanto a essa questão. Que pensemos como o apóstolo Paulo, que a gente entenda que a morte é uma questão de detalhe para o nosso Deus. Nós, assim como o Senhor Jesus ressuscitou e também ressuscitaremos. Precisamos confiar nisso que a Bíblia diz. Não precisamos temer a morte. Ela morrerá, como diz aqui o estudo. A morte morrerá. Não pode mais nos alcançar. Fomos livres dessa condenação. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, o sacrifício em nosso lugar, para nos propiciar a vida eterna. A todos que confiam e confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Ao soar da trombeta, do chofar de Deus, esse alarido, esse grande e abençoado dia, o dia final, Jesus voltará à terra, o Senhor voltará à terra para resgatar a sua igreja. Nesse episódio, nesse fato, quando acontecer, a morte morrerá. E nós, o povo do Senhor, viveremos eternamente com o nosso Deus. Glória ao seu nome, aleluia, por esse privilégio. Não merecemos, mas a salvação de Jesus, a graça do Pai Celestial nos alcançou e nos dá essa oportunidade. Nós louvamos a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que haja paz no teu coração, que continuemos
perseverando, como aqui ensinou o estudo, para que possamos obter a vitória. Esse é o nosso desejo. Amém. Domingo que vem, a gente vai iniciar então o nosso terceiro trimestre. A gente está encerrando nesse domingo o nosso segundo trimestre, com a lição 13. Domingo que vem a gente vai iniciar o nosso terceiro trimestre. E a revista da nossa convenção é muito abençoada, irmãos, não é? Que traz como tema da revista Esperança em Tempo de Quarentena. Essa revista também tem 13 lições que vai estar abordando sobre a situação atual do país e do mundo, quarentena. É uma revista abençoada e vai nos trazer base para que enfrentemos esse problema segundo o que a Bíblia ensina. E a lição 1, né, vai trazer como tema a igreja nunca fecha. A gente sabe disso. Temos isso experimentado. A igreja não fechou as portas, não. Pelo contrário, ela continua funcionando, ativa, dinâmica, anunciando o reino, as boas novas. Cada lar, uma igreja. Cada cristão, cada servo, uma igreja. Igreja itinerante, que vai e vem. Essa é a igreja de Cristo. A igreja que a Bíblia ensina que a gente seja e pratique a sua palavra. Então, você já está convidado. Domingo que vem, novo trimestre, lição nova, não é? Para que a gente possa, então, continuar aí a nossa EBD. Como eu disse, a EBD é num formato diferenciado, mas abençoadora. Ok? Que Deus te abençoe. Domingo de paz para você e sua família. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Fica na paz.